Olá! Bom, hoje a nossa live vai ser uma live super especial. Boa tarde, oi para todo mundo que esteja nos ouvindo. Hoje a nossa live ela vai falar sobre a questão de viagens, tá? Vai falar sobre a questão das deusas e como nós podemos trabalhar e vivenciar as nossas deusas. Então, super bem-vindas. Nós vamos ter uma convidada super especial, que é a Michele. Tá, a Michele já deve estar entrando para a gente começar a conversar com ela e falar um pouco sobre como é que essas deusas mexem na nossa vida e que nós não nos damos conta. Tá, então vamos lá. Quando eu falei em fazer um mês do feminino, um dos meus propósitos maiores foi que nós pudéssemos compartilhar com todas as mulheres o quanto o feminino, estar também colocado como sagrado feminino, ele pode fazer com que a nossa vida se torne algo muito mais forte, muito mais sagrado, muito mais efetivo. Espera aí um pouquinho, vamos deixar a Michele transmitir, trazendo a Michele aqui para entrar conosco. Bom, fazer o trabalho. Oi, Michele, bem-vinda, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu vou colocar mais alguma coisa aqui para as pessoas me verem melhor e eu não ficar só pela metade na live. Muda, né, a posição da câmera, a gente fica Muda meio tudo. cortado. Boa Falando. tarde. Bom, eu estava começando, Michele, comentando o seguinte, que o projeto de nós fazermos essas lives com as convidadas é mostrar o quanto, quando nós trabalhamos direto ou indiretamente com as deusas ou com os arquétipos do feminino, o quanto isso acaba enriquecendo a nossa vida, o quanto isso faz com que nós comecemos a lidar com o feminino de uma outra forma. Tá, por exemplo, a Michele foi a pessoa que gentilmente, generosamente, nos cedeu todos os bônus de viagem para cada deusa. E nós vamos conversar hoje, o objetivo é, através dessa conversa, permitir que vocês participem dos bastidores de como foi montar a Jornada das Deusas e compartilhar como é que foi essa experiência com a Michele. Então, a primeira coisa eu gostaria, Michele, é que você contasse um pouquinho para nós quem você é, tá? Uhum. O que você faz, o que te levou a nos ajudar. O que te levou foi o que eu pedi, né, Michele? Por favor, por favor. É uma boa motivação. Ai, gente, então, boa tarde. Regina, obrigada, assim, primeiro por convidar a gente para participar desse projeto, porque realmente a gente vai conversar sobre ele, foi incrível para a gente, como profissional e como pessoa. Então, eu agradeço muito o convite de participar do projeto e também da live, né? Mas eu sou a Michele, eu sou da Rolê Viagens, então agora é impossível me apresentar sem apresentar a Rolê. Eu sou gaúcha, sou formada em administração de empresas, estudei em São Paulo, estudei na FGV, sou formada por lá, atuei em outros mercados antes até chegar à minha paixão, que é viagem, até abrir a Rolê e trabalhar com o que eu realmente sou apaixonada. Então, por isso que é difícil me apresentar sem apresentar a Rolê. Somos a mesma coisa. Eu te entendo, é o mesmo quando falo quem é a Regina. A Regina é uma pessoa que trabalha com gente. Ponto. Então, e é muito bacana, assim, a Rolê, ela é uma agência que ela tem uma proposta de a gente fazer o que a Regina convidou a gente para fazer. A gente olha para cada cliente e a gente faz um rolê sob medida para aquele cliente. A gente olha para todas as características, para todas as necessidades dele e elabora uma viagem que seja adequada ao que ele está querendo. Então, não é difícil chegar um cliente para a gente e falar assim:
Ah, eu tô querendo ir para a Índia. E aí a gente começa a conversar e entende que o que ele está querendo, na verdade, não tem nada a ver com Índia. Que o que ele está precisando para aquele momento não tem nada a ver com Índia. Então, e aí a gente sugere e entra no universo desses clientes para entender e para fazer a melhor sugestão de viagem e depois ir para toda a parte de elaboração. Como foi com as deusas. Então, foi incrível participar desse projeto, de verdade. Regina, muito obrigada, viu? É porque, assim, para a Michelle nos fazer os bônus, ela foi, e quando ela fala nós, é porque vocês vão ver que vai ter a interação da Carol, que trabalha com a Michelle. Tá Então, aqui assim, nos comentários, a Cacá Crispim. E assim, a Michelle e a Carol, elas foram obrigadas a fazer o curso das deusas, toda a parte teórica, para elas entenderem o que eu queria. Porque não era só chegar lá e falar, Michelle, olha, eu quero isso. Eu tive que trabalhar com elas e mostrar, pedir para elas vivenciarem as deusas, sentir toda semana uma deusa. Dentro dessa deusa, qual era a expectativa? Se eu quisesse fazer uma viagem para estimular essa deusa, como é que isso seria? Tá? Então, a Michelle E a Carol, Carol? elas passaram por cada deusa, elas literalmente fizeram a jornada das deusas comigo. Tá? Assim como a Larissa vai estar conversando com vocês na segunda, e ela também foi obrigada a fazer Uma a obrigação jornada. boa, né? Olha, eu sou suspeita, porque vocês sabem, eu só faço o que eu gosto. E eu adoro o que eu faço. Então, eu sou alcoólica porque... Boa tarde, Ana. Porque eu, de verdade, eu realmente não consigo fazer uma coisa se eu não estiver apaixonada por aquilo. E eu encontrei essa mesma paixão na Michelle. Então, assim, Michelle, vamos lá. A gente vai falar com você e aí a gente pode falar com você e a Carol ir respondendo também, ou a gente pode perguntar direto para a Carol, fazer com você e depois com ela. Do jeito que for para nós. A Carol aqui tá falando, quem me dera que toda obrigação fosse isso. É Né, porque, Carol? Assim querendo tá ou fácil. não, a Carol até nos mandou hoje um WhatsApp dentro, contando um pouco da história pessoal dela, da experiência, e aí o que ela quiser abrir conosco, sabe? Então a gente pode ir batendo um papo entre nós três, ou depois, tá? A gente pergunta só para a Carol, mas como é que foi? Tá? Porque assim, não é como é que foi ser convidada para a Jornada das Deusas, mas como é que foi fazer essas Jornadas das Deusas? Porque você teve que passar, vivenciar, trazer essa deusa para você, tá? Perfeito. A Carol tá dizendo, eu vou me envolver. Pode deixar. Perfeito. Isso, Carol, se intromete. Essa é a minha primeira live com convidado, tá? Então é uma festa. Tem que ser. A Carol, assim como eu, ela também tem uma história, ela é formada... A Carol é advogada, atuou como advogada. A Carol também é consultora de imagem e é uma apaixonada por viagem. Então ela tem ali... Já gostei mais da Carol, não sabia da personal estilista dela. Vamos conversar, Carol. Podemos fazer uma troca de serviços, Carol. Tô querendo rever meu guarda-roupa. Então é uma delícia trabalhar com a Carol também, porque ela tem uma visão que às vezes ela se complementa à minha, assim. Então, quando você convidou a gente, mandou o curso, que a gente começou a se aprofundar, assim, a gente ficava trocando, a gente falava, nossa, mas como que é isso? Mas olha essa deusa, mas e se a gente... E a gente começou meio que fazer um esboço já do que seriam os programas de viagem mais adequados para cada uma, com a primeira informação que a Regina mandou para a gente. E daí a gente ficava discutindo, nossa, mas não dá para... Essa deusa aqui, olha, se você colocar ela nesse lugar, não vai ser legal. Então foi muito legal essa troca. Então, assim, começar a fazer esse curso com você, Regina, ele começou sendo uma viagem. Assim, a gente viajou a cada semana
para o universo, porque a gente fez no mesmo tempo que a Regina recomenda a gente fazer o curso, cada deusa em uma semana. Então a gente teve essa mesma dinâmica na hora de elaborar os programas de viagem. Então cada semana a gente mergulhava em uma deusa diferente, a gente entendia todo o universo dela para conseguir sugerir o melhor programa de viagem. Então, para a gente foi muito bom do ponto de vista de embasamento também, para a gente entender as características de cada deusa, porque os arquétipos, eles ajudam a gente a aprofundar muito em cada uma das personalidades, né? Então, a cada semana a gente viajou para uma pessoa diferente, assim, foi bem incrível, assim, foi bem legal. Foi, do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional, foi bem interessante, né, Carol? A Carol só tá falando, opa! É porque eu falei para ela, vamos fazer uma troca de serviços. Eu vou pôr meu óculos porque hoje eu estou mais cega. Hoje eu estou Bom, mais faz cega. toda a diferença. Que legal, tá? A Morinha está dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, por exemplo, eu sou solteira, mas quando eu comecei a trabalhar com as deusas, minhas amigas, minha família falava que eu estava estranha, toda semana eu estava diferente. Como é que como é que isso mudou? Você sentiu que você também ficou estranha, ou seja, tinha uma outra mulher ali presente e que você não tinha se dado conta e de repente dava umas respostas meio assim, você falava, opa! Eu acho que eu fiquei estranha para as outras pessoas também, porque eu começava a analisar assim, eu falava, isso é uma Perséfone, isso é Deméter total, isso é... E aí, até foi interessante porque a Regina mandou pra gente todo o conteúdo do curso pra gente estudar antes, e ela mandou junto o teste das deusas. E eu fiquei olhando para o teste e falei, não, eu não vou fazer esse teste, porque se eu souber qual é a minha deusa predominante, se eu tiver certeza de qual é, eu vou enviesar as minhas viagens, eu vou colocar o que é o meu gosto em vez do que é para deusa, tudo certinho. Então ali foi uma missão de autocontrole, mas acho que eu fiquei mais estranha para outras pessoas, assim, porque eu ficava analisando, assim, até com a Carol, a gente falava, nossa, eu tenho uma amiga que é muito, eu acho que a Lilith dela tá a flor da pele. Então você começa a analisar as pessoas de uma outra ótica, assim, e se analisar também, nossa, isso daqui é muito Deméter, é muito... E você fica mais introspectiva, porque você reflete muito mais sobre pequenas atitudes, assim, por exemplo, a menina que trabalha lá em casa, a Dona Marisa, às vezes ela fazia umas coisas e eu falava, olha que interessante, isso é muito determinada deusa, sabe? Então foi bem interessante, eu fiquei mais introspectiva, eu acho que eu fiquei mais estranha mesmo, talvez. A Carol está dizendo assim, foi muito interessante se colocar no papel de cada uma dessas mulheres. Cada semana era uma identidade diferente. É verdade. E Carol, e para você? Você também se sentiu estranha para os outros ou os outros te acharam estranha? A Carol respondeu uma coisa assim, olha que eu acho que todo mundo tem um pedacinho delas, não tem como ser uma só. E cada ação identifica. É uma que limpa a casa, outra que cuida do marido, outra que quer ir para a natureza. Na verdade, Carol, é exatamente isso. Nós temos as 8 deusas ou os outros arquétipos vivendo dentro de nós o tempo todo. Tá? A diferença é que todas nós temos algumas que são mais fortes. Então, assim, tem uma que vai ter mais a Deméter, outra mais a Hera, outra mais a Perséfone, outra mais a Afrodite. E é essas características dessas deusas que fazem com que nós atraiamos, sempre vamos ter relacionamentos com homens similares. Então, quando nós queremos mudar o tipo de homem que nós atraímos, nós precisamos mudar a deusa de frente. Então, se eu estou com uma Perséfone, a minha tendência é atrair um Poseidon ou atrair um Hades, que são homens profundos, passionais, tá? Com uma diferença. O Poseidon adora um barraco e o Hades odeia um barraco. O Hades te leva para casa dele, fecha a porta e vivemos o nosso amor, eu e você. O Poseidon não, ele já gosta de palco para fazer drama. Mas, se você quer um homem mais forte, mais, sabe, dominador, você precisa de uma Hera.
Por quê? Porque uma Perséfone nunca atrai um Zeus. Até porque ela mata ele na primeira fase, quando ele começar a atrair. Então, tudo isso faz diferença. Entendeu? Então, todas nós temos todas, mas elas também diferem do momento de vida que nós estamos vivendo. E por isso que quando a mulher tem uma filha, um filho, tem o primeiro filho, o marido diz que ela mudou. Por quê? Porque ele casou às vezes com a Afrodite, com a Atena, com a Artemis, com a Hera. E aí, quando a Deméter toma posse e fala, agora eu sou mãe, ela muda. E aí o homem, ele começa a falar, opa, cadê minha mulher? E aí, às vezes, gera muitas brigas no primeiro momento, no primeiro ano de Na adaptação, né? Porque, às vezes, a mulher não consegue tirar a Deméter. E ela fica. Eu tenho uma amiga que, desde que ela engravidou, ela entrou no Deméter e ela nunca mais saiu. E ela era uma Atena. Então, a coisa ficou bem complicada no casamento dela. Ela quase se separou por isso. Entendeu? Então, essa briga que o homem tem nos primeiros 6 meses quando você tem um bebê é exatamente por quê? Porque ele casou com uma deusa que complementa o deus dele, e aí ela se torna mãe, e aí o que acontece? A deusa dela muda, e ele começa a não se reconhecer. Ele casou com uma Afrodite, que tô toda pronta o tempo todo. Aí, de repente, vem uma Deméter que diz, a criança tá no quarto, não dá para transar. Não tenho como transar porque eu tenho que dar mamar à noite. E aí o cara surta, porque ele não entende que o que acontece é que a deusa da mulher dele mudou. Ele tava com uma, ele casou com uma, comprou gato por lebre, levou uma para casa e de repente se transformou em outra coisa. E a sacada é, oi, tudo bom com você, Cacá? Uma outra coisa é, quando a mulher tem consciência das deusas dela, ela consegue até fazer negociações, que é o que eu faço com as minhas clientes. Bom, agora você vai ter bebê, vai acontecer isso, por causa desse arquétipo, e nós vamos negociar com o seu marido isso. E isso ajuda o casamento a se manter. Tá, então agora nós vamos trabalhar essa questão, já passamos aí os 5 meses, a gente tem que retomar um pouco a Afrodite. Mas eu não tenho vontade. Vamos, toca a lingerie, faz isso. A gente vai trabalhando isso, por quê? Porque o contrato de casamento dele foi casar com aquela mulher que ele queria. Aí ela se torna mãe, ela muda e esquece de dizer para ele que mudou e fica puta porque ele não entende. Não é que ele não entende. É que ele não avisaram ele que tinha mudado a mulher. Casou com uma morena, chegou em casa, tinha uma loira na cama. Ele falou, se chegar minha mulher, vai dizer que eu tô traindo. Ele descobre que é a mulher. Avisa. E me conta uma coisa, Michele, como é que é essa jornada? Ela impactou a sua vida como mulher? Porque como profissional você já contou um pouquinho que de repente você se tornou uma psicóloga. Ou, como é que chama? Uma caçadora de pessoas. Aquela caçadora de deusas. Eu tô até, pessoalmente, eu tô passando por uma fase, a Regina me conhece bem, de transição entre duas deusas e tal. Então, foi muito interessante mesmo conhecer o processo a fundo. A minha deusa de frente, eu já tinha visto o curso, a versão final, faz algumas semanas. E eu contei hoje para a Regina, falei, Regina, eu senti a necessidade de ir lá, de ver de novo aquele módulo do curso, porque eu tive um outro olhar, eu falei, não, é isso mesmo que está acontecendo comigo, é esse o processo de cura, é essa dor mesmo, que antes eu olhava para aquilo, eu falei, não, mas não faz tanto sentido, porque eu estava numa fase anterior daquela deusa. E aí quando mudou, assim, você fala, nossa, como clareia pra gente o que está acontecendo e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, as mulheres próximas, minha irmã, minha mãe, as minhas amigas, a gente olha assim e fala, eu estou entendendo esse momento dela. Ela está num momento em que ela está passando da Coré para Perséfone, então ela tá acontecendo isso com ela. Então, para a gente ficou mais fácil compreender. Eu acho que ficou mais fácil de entender, de embasar, sabe? De ver mesmo, de conseguir enxergar. E principalmente porque, assim, quando você
a gente já estudou bastante aqui por conta até da rolê, como que eu entendo a personalidade das pessoas. A gente já viu bastante arquétipos, e eu acho que essa foi a primeira vez que eu consegui mergulhar de verdade, e você traz um ponto junto com as deusas, Regina, que ele é muito importante para a gente, que são as dores. Porque é muito fácil quando você olha para um tipo de personalidade que só vem as coisas boas, quando você estuda as personalidades, vem muita coisa boa, e aí você às vezes precisa trabalhar com a dor, e aquela característica ela não está disponível, ela não está escrita, ela não está ali. E quando a gente fez a Jornada das Deusas, a gente entrou em contato principal também com as dores, com as principais características, mas muito com as dores dela. De cada uma delas. Então ficou bem mais fácil eu, como pessoa, na minha vida pessoal, compreender qual o momento que cada mulher que me cerca está passando, e às vezes até cliente, assim, a gente tem uma relação bem próxima com os clientes, e às vezes você vê que essa cliente aqui está um pouco diferente, deixa eu conversar com ela, e aí você vai entendendo, assim, é muito interessante. Eu acho que para compreender as pessoas, para entender, fez muita diferença, assim, as mulheres, né? E a maioria dos meus clientes são mulheres, então para mim foi ótimo, assim, mudou bastante a minha relação comigo, tá? Então, e também com as pessoas que me cercam. E eu sei que para Carol também, porque ela comentou um monte comigo sobre isso, assim. E para você, Carol, como é que esse curso te impactou como mulher? Como a Carol ela tem que escrever, eu vou aproveitar e fazer um comentário enquanto ela escreve, que é assim, quando eu comecei, né, é muito interessante porque as deusas também me mudam. Eu brinco que cada vez que eu dou um curso de deusa, cada vez que eu trabalho uma constelação de deusas, as minhas deusas se movimentam. Elas fazem uma mudança de cadeiras, né? E é interessante porque quando eu fui fazer, o objetivo era fazer um curso, tá? Só um curso dando a parte teórica. E depois eu fui percebendo que, na verdade, era uma jornada onde nós tínhamos que contar o lado bom, o sofrimento, o lado ruim. Ó, você vai fazer essa viagem lá, isso é legal. Mas se você colocar uma camiseta regata, você vai levar um esporro. Então, essa coisa foi legal. Porque aí eu descobri que era, na verdade, o problema é que a gente já tinha passado a parte do curso e a gente precisava ir para uma parte maior, que era, na verdade, uma jornada, tá? Não tínhamos mais aquele curso pobrezinho, tinha se tornado uma jornada. A Carol está dizendo o seguinte, tem muito de vermos só as dores. Aí, quando conhecemos um pouco de cada uma das deusas, você consegue entender melhor e ter um olhar mais carinhoso e mais compreensível com todas as mulheres da nossa vida. Tá? Eu concordo. O que você acha, Carol, que foi a maior mudança que essa jornada impactou em você como mulher? Pontualmente. Pontualmente. Porque é muito interessante, porque para mim, quando eu comecei a trabalhar e a fazer essa jornada, e olha que eu trabalho com deusas há 10 anos, tá? Eu me dei conta de que as minhas deusas, elas tinham se reorganizado de novo. Tá? Então, a minha Deméter, ela saiu um pouco de cena, ela ficou mais sutil. Tá? A minha Afrodite falou, cara, você não olha mais para mim, eu tô aqui. Eu comecei, e aí eu até brinquei com as meninas, né? Porque uma das clientes que eu atendi foi o Grupo Lise. Eles fizeram uma promoção de lingerie, eu gastei uma fortuna em lingerie. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei, foi essa Afrodite que foi lá e surtou. Aí eu falei, tudo bem, eu já entendi que você quer mais espaço na minha vida. Tô até pensando em entrar no site de namoro por conta dela, porque ela está aqui, eu quero viver. E é interessante que você olha para sua história, assim, cada deusa que a gente passava e falava assim, nossa, essa fase da minha vida eu tava muito essa fase da minha vida eu tava muito Atena. Olha que interessante, você vai vendo assim que você passa pelas deusas conforme a situação. Agora na quarentena a gente tava só a Hestia, né?
Pelo amor de Deus. Eu vou dar férias para ela depois. Mas sabe um exercício super legal de nós fazermos, que eu nem falei isso no curso, mas que é muito legal, é nós vermos as nossas fotos. Porque as nossas fotos, elas mostram exatamente o estilo de roupa, de cabelo que nós fazíamos em cada época. Ó, a Carol disse o seguinte: eu também não aceitei a minha deusa do teste. Voltei a me vir com muito mais dessa deusa, mas com um rompimento brusco dela na minha vida. Olhar para ela vai me fazer retomar e buscar a minha essência anterior. É verdade, às vezes, por conta de um acidente, por conta de uma situação, por exemplo, eu sei exatamente, por exemplo, quando eu fiz 35 anos, eu me dei de presente um trabalho como a personal. E, na minha opinião, eu estava magra, estava num momento de carreira fantástico. E esse lado, tá, foi muito criticado. Porque a minha Afrodite, ela apareceu numa beleza e numa sedução que muitas amigas não conseguiram lidar com ela e eu também não. Tá? Não dei em cima do marido de ninguém, não foi isso, mas eu fiquei tão bonita que eu comecei a ofuscar as pessoas. E eu fiquei num processo muito eu comigo, eu me apaixonei por mim. E isso gerou um impacto nas minhas relações tão forte que eu fiz esse trabalho em maio, em agosto eu engordei 5 quilos em 15 dias. E a partir dali eu não consegui retomar ela. E essa jornada está me fazendo ter que rever essa relação, me maquiar mais, olhar, rever minhas roupas, sabe? Assim, voltar a dançar, voltar a lidar com essa Afrodite. Por quê? Porque, óbvio, isso foi as minhas amigas. Teve cliente que chegou aqui e falou: meu Deus, cadê a minha psicóloga? Essa não é a minha psicóloga. Essa mulher aí, essa super mulher, cara, não sei se vou conseguir fazer trabalho com você. Isso daí me fez, assim, olhar para ela e falar: cara, acho melhor eu tirar ela daqui. Aí eu engordei, porque para a mulher engordar é a gente esconder o corpo, é esconder a Afrodite, né? Então, cada uma de nós temos um jeito, como se nós mexemos sem ter um preparo, e naquela época eu não trabalhava com deuses, se fosse hoje, seria muito diferente. Mas naquela época eu levei alguns anos para ainda não recuperei ela 100%. Tá? Porque a Afrodite, ela é a que mais dá um impacto, né? Ela faz isso. Que a gente olha e fala: opa. Tá? Ela e a Deméter, na minha opinião, são deusas que, quando elas afloram, se nós não tomarmos cuidado e não estivermos preparados, nós ficamos presos a gente se nela perde. ou nos perdemos. Tá? Opa, peraí. É que aqui vai... Aí a Cacá ainda disse: buscar minha essência, gastar em nome das deusas não vale. Eu concordo, número, gênero e grau, tá? Eu já tirei essa permissão dela. Mas ela não tinha gasto. Tá de castigo com cartão. Mas, Regina, isso no início, quando a gente começou a fazer os estudos sobre as deusas, eu acho que a Carol também estava no mesmo ritmo que eu, a gente estava com um certo medo de mergulhar nas deusas, dá um certo medo de conhecer, de entrar, e algumas coisas que doem, você olhar ali e falar assim: ah, mas será que eu sou essa deusa? Será que eu tenho essa dor? É melhor eu não saber. Então, às vezes era difícil entrar assim no conteúdo a fundo de cada deusa, era doído. E eu via também, como eu falei antes, a explicação de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Olha, nessa época eu estava muito Deméter, por isso que eu agi dessa forma. E aí você entrar naquele conteúdo, às vezes dava uma mexida assim e a gente ficava: meu Deus, e agora? Então, por isso, assim, eu montei o curso eu montei a jornada de uma forma que você pode fazer sozinha ou você pode fazer com acompanhamento terapêutico. Tá? E por isso que eu ainda continuo falando das deusas nas lives. Por quê? Porque o fato de você mergulhar naquela deusa e entender é como se você estivesse criando amizade com uma pessoa, com a vizinha do lado, que você não só dizia oi. Oi, oi, eu sei que você tá aí, mas oi. E quando você
entende a história dela, entende as dores, entende a necessidade dela e principalmente entende como transformar essa dor, fica mais seguro. Porque é como quando você prepara uma viagem. É diferente eu dizer, vou para o Egito. Tá? E outra coisa é você falar, olha, aqui está a sua programação de viagem, aqui você vai encontrar fulano em tal lugar, ele vai te levar a tal lugar, toma cuidado com esse tipo de roupa lá, cuidado com esse tipo de comentário. São cuidados que a gente vai dando para a pessoa fazer a jornada e que o que me agradou muito quando você falou da viagem, assim, essa viagem preparada especialmente, é porque você faz esse processo com cuidado. Então, aí você consegue ir para qualquer lugar do mundo em segurança, tá? A Marina Valente diz o seguinte, gente, eu estou muito perdida, mas já entendi que é algo ligado às fases da vida de uma mulher. Na verdade, Marina, eu lancei um curso chamado Jornada das Deusas, que é um curso de deusas, constelando as deusas internas, e que nós trabalhamos os arquétipos femininos, que são 8. Eu trabalho com 8 arquétipos. E a Michele, ela nos cedeu, ela fez todo um trabalho conosco em relação de uma das partes da jornada serem as viagens, que a perfeita para estimular cada deusa. E hoje, esse mês, meu convite é para todo mundo que me ouviu falar nos últimos 2 meses sobre arquétipos femininos, entender esse outro lado, ou seja, a Regina estuda, a Regina fala, então ela é super resolvida com as deusas. E não é isso. Toda mulher que passar por essa jornada, assim como eu passei, óbvio, né? Eu estudo isso há 10 anos, assim como a Michele, que não trabalhava com isso, e de repente ela e a Carol entraram e foram fazer o curso para montar esse projeto conosco, tiveram mudanças muito significativas. Então, essas lives é para que as pessoas possam entender que esse contato, essa amizade, esse revínculo com os seus arquétipos femininos e cura dos arquétipos femininos está totalmente à mão de qualquer mulher que queira fazer isso. Tá? Então você não está perdida. Nós estamos falando sobre arquétipos femininos e as viagens que a gente bolou. Por exemplo, de todas as viagens que a Michele e a Carol montaram, eu amei todas, mas teve uma que eu fiquei assim, quando terminar essa pandemia, eu vou pedir isso para ela, que foi aquela uma lá do Vale dos Incas, onde a pessoa dorme numa... No hotel cápsula. No hotel cápsula, eu só fiquei assim, meio chateadinha por não dar para tomar banho, tá? Porque eu preciso tomar banho para dormir, mas eu vou levar uns lencinhos. Mas eu falei, cara, já imaginou você escalar uma montanha e dormir literalmente quase a céu aberto, com toda a segurança possível? Encantada. E da Era, que era um spa, que eu fiquei babando. Babando. Então, cada deusa teve a sua viagem. E às vezes o mesmo destino, até pegando o teu exemplo, esse hotel capsular, ele fica no Peru, ele fica perto de Machu Picchu, fica no Vale Sagrado. A gente sugeriu o Peru para mais de uma deusa, porque às vezes no mesmo lugar você tem atividades que são muito diferentes, muito distintas e que se encaixam para deusas diferentes. Então, a gente sugeriu para Deméter, por exemplo, tem um das ruínas incas, que é Morai, que são aqueles terraços circulares. Provavelmente todo mundo já viu na internet foto, é muito bonito. Lá eram berços de que os incas, eles testavam as sementes, as novas culturas, principalmente de batata, mas lá eles faziam todos esses testes para agricultura e também eles faziam todos os cultos agradecendo a Mãe Terra, que é a Pachamama, agradecendo pela vida, pela fertilidade, pelo alimento. Então, uma Deméter lá, num ritual desse, a gente fez um ritual com uma pessoa que é de lá, e ela reproduziu esse ritual pra gente, foi muito mágico, assim. Então, tem às vezes... E aí, por outro lado, uma deusa aventureira pode dormir no hotel capsular e ela vai ter que escalar para chegar lá e ela vai dormir a céu aberto e vai ser
frio e vai... Então, o mesmo lugar, ele tem diferentes desafios e confortos também para deusas diferentes. Assim. Então, foi uma experiência bem interessante porque a gente teve olhares diferentes para o mesmo lugar. Sim, eu achei uma. A Carol tá dizendo, eu ia em todas as viagens. Eu também, Carol, tô na lista. E Michele, como é que essa jornada ela impactou a sua vida profissional? Olha, pra gente, toda vez que a gente elabora uma viagem na rolê, a gente tem um desafio enorme, porque assim, uma viagem, ela é legal, ela é interessante quando você consegue voltar descansada e nutrida. Ai, concordo. E essas viagens que você vai e depois volta, tem que tirar férias da viagem, é muito, muito cansativa para mim. Então, e aí pra gente é uma dificuldade você olhar para a pessoa, você entender o que ela precisa, é muito difícil buscar essas informações. Então, a gente conhecendo os arquétipos ajuda muito e nos dá subsídio para a gente poder olhar e falar assim, aqui o conforto da Era, eu posso colocar aqui, a dor dela é tal, então eu consigo propor um desafio que ela vai voltar nutrida, que eu vou conseguir tratar um pouco essa dor, eu vou conseguir expor ela a uma situação que não chega a ser desconfortável, mas que ela vai evoluir, que ela vai olhar para a dor dela e vai falar, então, essa parte da nutrição, que ela é muito difícil de elaborar, então, conhecer os arquétipos das deusas para a gente foi o máximo, porque a gente conseguiu ter um outro olhar para o cliente, conseguiu olhar para ele mais profundamente e conseguir fazer uma sugestão de viagem melhor nesse sentido do desafio, porque é bem difícil mesmo, assim, a gente encontrar o ponto certo, porque é muito diferente para cada pessoa. Então, isso ajudou muito, Regina, muito mesmo, assim, a analisar, a conseguir elaborar e pensar. E normalmente aqui a gente tem toda uma organização interna, assim, na hora de sugerir alguns destinos para os clientes. E essa visão diferente do mesmo lugar, ela era muito difícil de ter, assim, como o exemplo do Peru. Normalmente a gente sugeria o Peru para quem tinha uma deusa florada mais aventureira. E aí, quando a gente olhou, falou assim, não, mas é perfeito para Deméter. Perfeito. Só para quem não assistiu às outras lives, a Deméter é o nosso lado mãe, é o nosso lado acolhedor. Exatamente. Então, as deusas têm características completamente diferentes, mas às vezes no mesmo lugar elas conseguem se nutrir de formas diferentes. E esse olhar diferente para o mesmo lugar, ele era muito difícil de ter antes. Então mudou bastante, assim, deu bastante embasamento e conteúdo para a gente conseguir olhar para as pessoas e falar, não, acho que essa viagem aqui vai ser muito legal para você. Deu muito mais segurança para a gente, né, Carol? Quando eu brinquei com ela sobre as viagens, ela falou, não, vulcão escalada não dá. E Carol, como é que essa jornada impactou a sua vida profissional? Enquanto a Carol está escrevendo, eu vou, porque ela não pôde participar, só dá para participar 2 pessoas. Entendi. Você falando agora, me veio uma coisa muito legal, né? Que eu fiquei pensando e eu quero até colocar isso, que assim, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi a Artemis surtou, né? Mas, se de repente eu quero ser mãe, eu quero trazer esse aspecto meu à tona, eu posso pegar uma viagem da Deméter para estimular esse aspecto. Por quê? Porque isso vai me ajudar a me preparar para essa nova deusa. A Carlinha está dizendo o seguinte, eu ainda quero ter a oportunidade de fazer uma viagem elaborada por você. Sério, que bonitinha! Eu também estou na fila. Regina, e assim, foi bem legal isso que você falou, porque assim, às vezes você pensa, eu vou me tornar mãe, então uma viagem para uma Deméter é fazer um curso de doula na Índia. Não, tem outras formas, outros estímulos
que talvez sejam até mais interessantes para quem ainda não está ali no papel de mãe, usando o exemplo da Deméter, quem ainda não está no papel de mãe, que consegue olhar e falar, por exemplo, esse culto à fertilidade, é uma deusa que ela é ligada à terra, né, à fertilidade, à nutrição. Então você tem outras formas de estimular isso em você, que não seja daquele jeito tradicional e, não, se eu quiser ser mãe, eu vou ter que fazer um curso de maternidade. Não necessariamente. Você consegue estimular esse lado com outros olhares, né? Então isso Como foi bem vivência, interessante. né? Uhum. Vivências aqui no Brasil ou fora e que vão fazer com que você estimule isso numa outra profundidade ou num outro nível de consciente e inconsciente, né? A Carol disse o seguinte, para mim no primeiro contato eu rejeitava algumas deusas. Relaxa, Carol, todo mundo faz isso. Daí entendi que estava relacionada a uma dor, entendi que era uma dor relacionada a elas que me incomodava. Foi um processo de autoconhecimento esclarecedor. Fazer o curso nem sempre ele é fácil, por quê? Por isso que a gente dá um tempo e pede uma semana para cada deusa, um mês, o tempo que a pessoa tiver. Porque você vai mexer com feridas que você nunca olhou. Ela continuou, profissionalmente eu vi um novo leque de opções e dá maior entendimento da mulher, como um novo ponto de vista. Até porque nós começamos a entender o comportamento das outras mulheres. E aí nós paramos de brigar com essas outras mulheres. Você passa só a compreender. E até acolher, né? O que eu acho que é muito legal. Michele, o que dentro da nossa... Parece que não, mas nós só temos 17 minutos para a nossa live terminar. Parece que não, mas o tempo voa quando a gente fala de coisa legal. Pois é. O que você acha que seria importante você compartilhar conosco, que foi o que mais te tocou sobre esse processo? E vai pensando também, Carol, porque eu vou te perguntar isso. Eu acho que quando o primeiro contato que eu tive com as deusas, eu senti esse medo de entrar. E quando eu entrei, porque eu achei que ia ser um processo abrupto, assim, eu falei, nossa, vai abrir minha cabeça de um jeito que talvez ele seja muito disruptivo. Mas não, ele é bem sutil, na verdade. E aí você começa a ter esse sentimento, eu achei perfeito que você definiu, Regina, de acolhimento, assim. Então, às vezes tem uma mulher que convive com você, que você percebeu que é uma determinada deusa e ela tem uma atitude, antes aquela atitude te incomodava, agora você consegue acolher aquela atitude e falar assim, não, ela está passando por um período que é isso daqui, essa transição, eu já li sobre essa dor, eu já sei como é que é. Então, essa sutileza... eu nunca tinha experimentado em nenhum processo de autoconhecimento, assim, nada que eu passei na minha vida tinha me trazido isso, esse olhar fino, sabe? Ele é bem sutil mesmo, assim, não é que você vai sair, assim, por mais que eu tenha ficado estranha no início, você não sai analisando a pessoa e julgando, então é isso. Mas você acolhe, você fala assim, eu entendo por que isso está acontecendo. Eu entendo por que você quer isso. Eu entendo por quê. Então, você consegue acolher. E aí, isso serve tanto para a vida pessoal quanto a profissional. Então, na minha vida profissional, por exemplo, às vezes eu escuto o que o cliente me fala de um outro jeito. Eu falo assim, tá bom, ele está me falando que ele gosta de amarelo, mas eu estou percebendo que ele está falando do amarelo, mas ele falou um monte do verde aqui. Será que não é o verde? Então, essa sintonia fina que você cria com as pessoas, esse acolhimento para as atitudes, eu acho que foi o mais interessante assim, do curso como um todo. A Carol falou que ela não teve medo. Eu tive medo. Assim, quando eu comecei a ler, eu ficava, ai meu Deus, onde que eu vou chegar depois que eu terminar esse curso?
Mas depois foi muito gostoso, assim, foi um processo muito bom. Então, essa sutileza que o curso traz, que a jornada como um todo traz, porque no início ela é dolorosa, ela pode não ser dolorosa, como pelo jeito não foi para Carol, mas para mim ela foi dolorosa. Então, no início pode ser doloroso, mas ele traz depois um entendimento bem sutil, assim, do comportamento das pessoas. Então, vale a pena. Mesmo que você estiver com medo de continuar, vale a pena, vale super a pena, assim. E em cada módulo do curso tem lá as nossas viagens, que vocês podem ver que é muito legal. A Carlinha falou assim, a Michelle está aqui no Sul pela blusa? Acho que sim, somos vizinhas. Olha, Carlinha, aqui nós começamos o dia com 14 graus. É que eu sou do interior de São Paulo, divisa de São Paulo com Mato Grosso, Paraná, e eu tô com o ar-condicionado ligado porque eu sou super calorenta. Agora nós estamos a 29. Mas 90% das pessoas que eu conheço estão usando blusa de frio e eu tô morrendo de calor. Então, não sei de onde a Michelle está. Eu sei que vocês tô no Sul. Somos vizinhas. Eu tô no Sul e tá bem frio, chovendo. Aqui tá super frio. Então, aqui tá um super sol. A Carol disse, eu não tive medo, mas meu maior desafio é me acolher, reconhecer as minhas dores e lidar com elas. Olha, Carol, o que eu posso te dizer? Toda vez que eu faço uma constelação de deuses, o meu ciclo, ele muda. Então, meu ciclo e minhas deusas. Então, assim, eu lembro que um dos primeiros cursos, quando eu retomei o curso de deusas, eu fiz o curso, meu ciclo adiantou 15 dias. Nossa. Tá? E ele muda, porque muda a deusa, muda tudo. Tá? A Carol disse o seguinte, na verdade foi como aquelas informações que você recebe e não assimila. Quando a ficha cai, ela veio com uma martelada na cabeça. Foi assim meu reconhecimento e processo com as deusas. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu percebo que quanto mais eu trabalho as deusas, melhor se torna o meu relacionamento com o masculino. Vocês sentiram alguma mudança no relacionamento com o masculino? Sim, eu sou casada, então, e agora na quarentena a gente tá bem junto, né? Você sabe que a quarentena mostrou como o casamento funciona e tá bem. Porque quando não tá bem, também desgringola. Pois é, a gente passa mais tempo e eu passei também mais tempo com meu pai. A gente veio bastante, eu estou na casa dos meus pais agora, por isso que eu estou no frio, no sul. Então eu passei mais tempo com o meu pai e sim, eu acho que a nossa postura frente ao masculino, você consegue perceber mais. Por que eu estou fazendo isso? É porque é por causa disso, por causa daquilo. Olha, quando eu estou em determinada situação, tal deusa vai à frente, porque eu estou agindo dessa forma. Então, eu acho que também quando você está convivendo com o masculino, também você consegue se explicar e se entender melhor, né? Você consegue entender o que está acontecendo com você, você consegue se analisar e explicar e ser menos um negócio meio, meu Deus, o que está acontecendo? Você consegue embasar o que está acontecendo com você. Então muda sim, fica mais claro assim, o porquê de certas atitudes que a gente tem, que eu tenho com meu pai, que eu tenho com meu marido. Então isso mudou bastante. A Carlinha está fazendo uma pergunta que é onde posso estar lendo sobre cada deusa? Carlinha, na verdade, nós temos diversas lives aqui no canal falando sobre deusas e tem o curso A Jornada das Deusas, o curso Constelando as Deusas Internas, que você pode entrar em deusas.giracer.com.br e você vai ter mais informação também. Ou manda um WhatsApp para a gente, fala aqui com a gente que a gente te dá mais caminhos. Tá? Sinal de fumaça. Exatamente. A Ângela está dizendo, gostaria de ler sobre cada deusa. Eu poderia indicar algum livro sobre o assunto? Na verdade, não tem um livro específico que eu tenha usado, Ângela. Eu usei diversos livros. Tanto que uma das coisas que a gente fala no curso, e, gente, não é porque, eu gravei, então você só fala do curso para vender. Não é isso. É que foi um trabalho que a gente tentou trazer o maior número de informações. Mas uma das coisas foram as viagens, o estilo pessoal, livros, que nós estamos indicando e também filmes,
onde nós conseguimos ver e observar o comportamento de cada deus, e quando ela, por exemplo, uma Deméter com uma Atena, uma Deméter com uma Artemis, uma Deméter com uma Afrodite, as combinações que elas têm. A Cacá disse assim, olha, posso dizer que a minha Este queria mandar alguém para fora de casa, mas mudei no olhar para com ele. Ai, olha, eu vou ser muito honesta com você, Carol. É assim, eu tenho assim, a minha lua é em Virgem, então já é organizada. Você imagina ela com a Hestia. Minha vida virou assim um inferno em alguns dias. Tem que limpar isso, tem que limpar aquilo. Eu falei, quer parar de limpar a casa? Eu tenho que estudar. Mas ela aproveitou esse período e queria mandar em todo mundo e organizar a casa inteira. Até a gata começou a se esconder. A Carol disse, quarentena foi um teste certamente, equilibrar as deusas. É assim, eu acho que quando a gente fala do feminino, a gente fala muito sobre curar o feminino, sagrado feminino. A gente fala que temos que ser mais femininas. E, na verdade, na minha opinião, o que nós precisamos é conhecer quem nós somos. E uma das formas é através das deusas. Por quê? Porque a partir do momento que eu curo o meu feminino, eu consigo curar o masculino com o qual eu convivo, o masculino interno. Tá? Se eu tenho uma era muito forte, eu vou ser uma mulher que não vou confiar tanto nos homens. Por quê? Porque a era ela traz no inconsciente coletivo um padrão de muita traição, um padrão de muito não amor, de muita não cumplicidade. E quando eu entendo isso, eu tendo a curar em mim e aí a curar isso na relação com o meu parceiro. Que é uma coisa que as pessoas falam, a gente vai trabalhar o feminino para mim. Não, a gente trabalha o feminino para curar o masculino, que eu bato muito nessa tecla. Gente, o feminino, nós somos luz, nós levamos espiritualidade para o masculino. A evolução do masculino se dá com o feminino. Essa é a minha visão e a minha percepção. Tá? Não é uma igreja, é assim, mas é o que eu percebo. Então, o homem, nós temos a capacidade de criar luz, nós temos a capacidade da criação. Mas sem o homem, nós não materializamos a nossa criação. A gente vê isso muito por um bebê. Quem forma um bebê somos nós. É o nosso corpo, é a nossa energia, é o nosso DNA, é o que nós comemos. Tá? O que nós comemos pode influenciar positivo ou negativamente aquele bebê que está dentro de nós. Mas sem o masculino, não tem bebê. Toda essa capacidade não existe, não tem sentido. Porque não adianta o feminino com o feminino que eu não vou gerar, eu não vou materializar. Então, é muito importante nós entendermos que curar o masculino é também nos curar, porque a gente cura as nossas relações. E se o meu feminino está curado, eu estimulo a cura do masculino. Olha que legal, né? Por isso que eu perguntei essa questão se havia mudado. Porque, para mim, eu atendo muitos homens. Eu sou muito lógica em alguns aspectos, apesar de ter todo esse lado mais vamos dizer assim, sutil. E eu percebi que os meus clientes homens começaram a melhorar a relação com as mulheres com quem eles se relacionam. E eles começaram a se aprofundar na relação. E um cliente me disse uma coisa que eu achei super fofa, isso não tem preço. Que depois que nós começamos a trabalhar, a relação afetiva dele melhorou muito, porque ele começou a se acolher mais e a namorada começou a acolher ele diferente. E aí ele perguntou, como é que isso é possível? Eu falei, nós estamos trabalhando a cura do teu masculino aqui. Como que eu estou curando essa cura desse masculino? Se o meu feminino está curado, eu curo o teu masculino. E o mesmo ocorre com outras mulheres. Tá? Quando o meu feminino está curado, você vai perceber que as relações ficam mais sutis, mais harmônicas. Simples. Nós paramos de brigar. Nós paramos de competir. É muito interessante. Nós vivemos a irmandade do feminino. Porque eu tenho o meu lugar, a minha deusa é a correta.
não tem nada de errado com a minha deusa, tá? Eu não preciso, a Michelle está vivendo Atena porque eu tenho que viver Atena. Não, eu estou vivendo a minha Perséfone e está tudo bem. Entendeu? Está tudo bem. Bom, nós estamos aí há 4 minutos de ser expulsa do Instagram, que eu brinco que ele gosta de ser expulsa. Ele expulsa. Michelle, tem alguma coisa que você acha ainda importante que você gostaria assim, de compartilhar em relação a esse processo, que você acha importante para nós estarmos fechando a nossa live? Eu tenho fazer o curso, porque ele é interessante mesmo, assim, eu acho que ele facilita muito, você cria atalhos para entender e acolher o comportamento das mulheres que te cercam, e tem as nossas viagens lá, então tem muitas ideias de viagem, a gente colocou ideias de passeios, não colocou a viagem como um todo, então são passeios perfeitos para ficar bem fácil de enxergar por que aquele passeio ele é interessante para aquela deusa. Então tem muita coisa interessante lá que eu acho que abre muito a visão assim, do que é a deusa. A Regina tomou o cuidado de trazer muitos estímulos de diferentes formas para a gente entender e compreender como cada deusa é, como ela age. Então, eu acho que vale muito a pena para tudo, tá? Profissionalmente, pessoalmente, assim, foi muito bom mesmo. Carol, tem alguma coisa que você gostaria ainda de compartilhar conosco quando nós terminarmos? A Ana Temperini diz: foi muito bom, obrigada. E a Gisele, autoconhecimento é tudo, excelente live. Bom, o que eu posso dizer assim, para mim foi um prazer fazer esse trabalho com um grupo de mulheres e cada live é com uma mulher numa idade diferente, vivendo um momento diferente, porque as deusas existem desde que nós nascemos. Tá? Nós já nascemos com 8 deusas juntas e nós lá gerenciando elas. Então, para mim, foi muito, muito, muito importante, muito legal, assim, trabalhar essa questão de trabalhar com outros femininos na elaboração de um trabalho para o feminino. Tá? Então, isso aí, para mim, foi uma experiência incrível. Eu trabalho muito mais, assim, fazer esse processo em conjunto e colaborando foi muito legal. As minhas deusas, eu, assim, como um todo, fiquei muito feliz. Porque também curou um pouco de alguns trabalhos que eu não consegui fazer com o feminino. E em grupo com o feminino, porque parece que a gente sempre, cada uma queria fazer o melhor, e dessa vez não. Foi muito legal, porque me trouxe essa percepção de cada um no seu lugar, colaborando e criando uma coisa, na minha opinião, incrível. Mas eu sou suspeita porque eu fiz o curso e eu amo ele. Então, a Carol está dizendo o seguinte: feliz demais por ter feito parte do processo do curso, da elaboração de cada viagem. Tenho certeza que o curso tem muito a acrescentar no autoconhecimento. As viagens são suspeitas de falar, concordo com você. A Norma disse, amei, obrigado, José, parabéns, aprendi muito hoje. Muito carinho e cuidado na elaboração dela. A Lisete disse, muito interessante. A Bia, parabéns. Bom, eu quero agradecer a Carol, quero agradecer você, Michelle, por ter participado desse projeto, pela sua bondade em nos doar esse bônus para o curso. E o meu sonho é que todas as mulheres possam fazer esse curso. Não porque ele seja o meu curso, mas porque eu acho que a gente precisa nos conhecer. Não nos deram um manual de instrução. E o curso das deusas não é um manual de instrução, mas ele é digamos assim, um livro de dicas de como lidar conosco mesmo e com as outras mulheres que nos cercam. Então, perfeito. Meu sonho é que a gente consiga chegar a pelo menos 1000 mulheres tendo feito esse curso. Eu tenho que sonhar bastante. Então, assim, muitíssimo obrigado para vocês. Obrigada, essa live, ela vai estar no ar, tá? Então, quem quiser reassistir ou indicar, sinta-se à vontade. Cacá, muitíssimo obrigado. Meu agradecimento. E se você quiser depois, pega o meu WhatsApp com a Michelle e a gente pode fazer aquela troca, tá? Eu tava falando sério, eu quero mudar meu guarda-roupa. Minha Afrodite tá gritando aqui. Depois você vai falar com a Larissa sobre o meu guarda-roupa.
Gente, um super beijo, Obrigada. tá? E até a próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.